alto e tal, mas tá evoluindo aos pouquinhos, tá mostrando trabalho, mas sempre vai ter a implicância. O que seria bom para ele é ele ignorar isso e não falar nada, porque se... Não bater de frente, Não né? bater de frente, porque se ele bater de frente vai dar problema. Assim como os outros jogadores que passaram pelo Botafogo, a torcida tomou implicância e quiseram bater de frente com o Botafogo, se deram mal. Exatamente. Porque a galera quando pega no pé, pega de verdade. Então tem que tomar cuidado com isso, porque botafoguense cobra mesmo, porque o manto glorioso tem peso. Então a gente cobra mesmo. Isso é natural do botafoguense. Eu acho que é natural de qualquer torcedor em geral, a galera quando cisma com o jogador tem que corresponder dentro de campo, não precisa ficar dando uma resposta fora. E a gente vai pular agora para o Flamengo falando um pouquinho disso também. O Flamengo que tem esse embrolho aí do Renato Abreu, que vocês falaram um pouquinho ontem aqui, que é um jogador que já não estava mais nas graças da torcida, o pessoal reclamando muito do Renato Abreu. O Flamengo não conseguiu conduzir direito essa saída do Renato. Assim como o Alex Silva também aconteceu parecido, ele, com rusgas com a torcida do Flamengo, e acabou ficando esse clima ruim. O Flamengo está com os dois jogadores encostados, gastando dinheiro, no momento que o clube tenta se reestruturar financeiramente, e tem esses dois problemas, mas vida que segue. O Flamengo joga amanhã contra o Coritiba lá em Brasília, jogo que a 104 transmite aqui para todo o Rio de Janeiro. O jogo começa às 6h30, a transmissão da gente começa ali pelas 6 horas, já abrindo lá com o Marcelo Barros, o Flávio Bessi, Carolzinha aqui nos estúdios, pessoal acompanhando o jogo do Flamengo contra o Coritiba. Coritiba que é o líder do campeonato e tem um histórico encrespado contra o Flamengo, principalmente quando é fora. Dessa vez quase um mando neutro, assim, lá no Rio de Janeiro, o do Flamengo vai ser a maioria, mas o Flamengo e Coritiba tem um histórico de confrontos equilibrados. Como é que você vê esse jogo contra o Flamengo contra o Coritiba, Vinícius? Essa estreia oficial do Mano Menezes como técnico do Flamengo. Exatamente, João. O Coritiba hoje é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Pode não ter a grife dos times grandes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas, mas é um clube que há muito tempo tem feito boas campanhas. O Coritiba foi vice-campeão da Copa do Brasil por 2 anos consecutivos. Perdeu para o Vasco em 2011, quase vence o Vasco. 2012 perdeu para o Palmeiras e sempre vem fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Coritiba deu uma derrapada foi em 2009, quando caiu para a segunda divisão, naquele confronto histórico contra o Fluminense, que depois deu aquela briga, aquela confusão, invasão de torcida, enfim, muita gente machucada. Então o Coritiba agora vem resgatando uma tradição antiga. O Coritiba tinha bons times, foi campeão brasileiro de 85, enfim, em cima do Bangu. Então o Coritiba tem dado trabalho. Hoje jogar contra o Coritiba não é jogar contra um time inferior. Vamos falar a verdade, o Flamengo é muito mais tradicional do que o Coritiba, ganhou muito mais coisas na sua história em relação ao Coritiba, mas o Coritiba hoje é favorito nesse confronto contra o Flamengo. Está com um time mais ajeitado, tudo bem, o Flamengo vai ter a torcida ao seu lado. Quando o Flamengo tem a torcida, o Flamengo cresce, fica muito mais forte. Não é ingressos já exatamente. Vendidos, não vai ser no Rio de Janeiro, mas vai ser num lugar, no Brasília, que tem muito torcedor carioca, principalmente muito torcedor do Flamengo. Então o Flamengo vai se sentir em casa sim. Por esse aspecto, o Flamengo pode levar alguma vantagem em relação ao Coxa. Mas time por time, não digo, nem analiso individualmente, mas analisando em termos de entrosamento, o time do Curitiba já é bem armado, campeão estadual, enfim. O time do Coritiba está mais bem ajeitado do que o Flamengo, que tem dado trabalho aos cariocas, venceu o Fluminense no Couto Pereira, o Alex está muito bem, o David vai ter uma motivação especial em enfrentar o Flamengo, entendeu? Ele saiu do Flamengo de uma forma meio ruim, então ele vai ter essa motivação, enfim, vai ser um jogo muito difícil, mas eu aposto numa vitória rubro-negra, pelo fato de ser um jogo de festa, numa Nega Rincha, estádio novo, bonito, lotado, e cheio de flamenguista lá para empurrar o rubro-negro mais uma vitória, mas vai ser um jogo realmente complicado. Vlad, o que você acha desse jogo do Flamengo amanhã? Rapaz, eu tô me lembrando do David aqui, né? Então tem 2 imagens dele. 0 gol e inacreditável futebol clube, né? Ele foi astro nesse quadro da Rede Globo. Eu acho que dentre todos os inacreditáveis, o dele não foi o mais rápido, mas foi um dos mais inacreditáveis que eu já vi, né? E um gol que fez falta. Com certeza fez falta. O David deve ter essa motivação extra mesmo, apesar de se dizer flamenguista, deve ter essa motivação extra para jogar contra o Flamengo. Não, mas a torcida do Flamengo também tem uma motivação especial, é isso que eu queria lembrar, né? Porque afinal de contas, ele é o David. Não dá para esquecer. O Flamengo vai ficar esse tempo em Brasília, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, tem uma viagem nesse meio tempo aí para jogar lá contra o Asa. E quem não gostou muito dessa história foi o goleiro Felipe. Postou no Facebook, pelo menos por enquanto ele não disse que foi o primo ainda, né?
mas ele postou lá no Facebook dele reclamando dessa viagem, criticando a falta de estágio no Rio de Janeiro, falando que vai ficar 15 dias fora e que é melhor se mudar para Brasília, porque o Flamengo vai jogar direto lá. Então, Felipe mais uma vez usando as redes sociais aí para, né, criar uma polêmica aí, assim como ele fez, vai lembrar, em 2011, depois do título do Flamengo estadual contra o Vasco, no Twitter dele, foram postadas algumas mensagens ofendendo os torcedores do Vasco e tal. Depois ele disse que foi o primo e pegou o celular e postou. Não sei se o Felipe vai dar essa desculpa depois, mas o fato é que no Facebook do Felipe hoje teve essa reclamação aí, um pouco antes da viagem do Flamengo, nessa sexta-feira pela manhã, o Felipe reclamando aí dessa maratona do Flamengo, dessa saída do Flamengo lá em Brasília. O que você acha aí do famoso paredão, ele se intitula? Olha, João, ele não está totalmente errado não, né? O Flamengo hoje é o time mais cigano do Brasil. Foi o time que mais viajou. O Flamengo não jogou uma partida no Rio. Das 5 que fez, não jogou nenhuma no Rio. Até as que tinham mando de campo, mandou o jogo contra o Santos para Brasília e ainda faturou uma grana viajando para Joinville para enfrentar o Atlético Paranaense. O mando era do Atlético Paranaense. Jogou contra o Náutico em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Então o Flamengo está viajando muito. Mas a gente entende essa crise que tem ainda nos estádios do Rio de Janeiro, o Engenhão fechado, o Maracanã ainda tem essa negociação das empresas com os clubes para ver quem vai administrar, então isso ainda não foi resolvido. Então o Flamengo está tentando achar saídas, soluções para mandar os seus jogos em bons estádios também. Não adianta ficar viajando o tempo todo para Volta Redonda, que é uma viagem de 3 horas, é uma viagem cansativa também, que você tem que ir de ônibus, você não pode ir de avião. Então se você parar para raciocinar, o Flamengo viaja para Brasília, vai levar de avião o mesmo tempo que levaria de carro indo para Volta Redonda. De repente até menos, Brasília, se eu não me engano, 1h30, 2 horas de distância aqui do Rio de Janeiro de avião. Enfim, o Flamengo vai até se desgastar menos e vai jogar num estádio melhor, moderno, com gramado bom. Volta Redonda está com um gramado muito ruim. Então a questão do desgaste, o Flamengo está tendo que achar soluções. E fechou um pacote interessante de 7 jogos em Brasília. O Flamengo tem muita torcida lá e a renda vai ser garantida. Então acho que a solução que o Flamengo achou, a diretoria fez o papel correto. Agora, quem paga, quem leva o lado negativo disso são os jogadores. Tem que ficar viajando muito e nenhum jogador gosta de ficar nessa questão de viagem e concentração o tempo todo. Então, o Felipe, pelo lado dele, entende que isso é uma coisa negativa. Mas para o Flamengo, para os cofres do clube e pela solução encontrada, acho que foi ótimo o Flamengo fechar esse pacote. Você acha que tecnicamente, ainda mais o Flamengo, que é um time em formação ainda, precisava eu acho que Brasília pode ajudar nesse sentido, de jogar várias vezes em Brasília, da torcida dar uma abraçada no time, né? Porque eu acho que esses times que estão em formação, estão se afirmando como time, claro, não o Flamengo como clube, acaba precisando um pouco desse calor da torcida, desse carinho. Viajando muito, para muitos lugares diferentes, você não pega essa liga, né? O famoso comprar o barulho. Se o Flamengo jogar uma ou duas, como jogou bem contra o Santos, faltou a vitória, o Flamengo repetir atuações e tiver vitórias em Brasília, pode ser que a torcida de Brasília abrace o Flamengo, vire uma segunda casa mesmo, e depois pontualmente saia para jogar em outros lugares, mas Brasília sendo uma espécie de sede nesse ano de 2013, já que por enquanto não tem outra solução mesmo, né? Vamos falar a verdade. O Botafogo jogou quarta-feira contra o Figueirense, em Volta Redonda. O Botafogo, que vive um bom momento, faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é o atual campeão carioca. Foi para Volta Redonda, qual foi o público de Volta Redonda? Teve nem mil pagantes. Então, realmente, aqui no Rio, acho que criou também essa questão da preguiça. Os torcedores não vão, estão cansados de ir nesses estádios. Engenhão já não iam. Volta Redonda também é longe para o pessoal do Rio ir se deslocar. Aí acaba que quem vai aos estádios são os torcedores que moram em Volta Redonda ou nas cidades mais próximas. Resende, por exemplo. Deixou de ser novidade para eles também. Então deixou de ser novidade. Então quando um time vai para Brasília, por exemplo, um time carioca, como em Brasília tem muito torcedor, é novidade para eles. É difícil eles terem a oportunidade de acompanhar o seu clube. Poderem, meu time está aqui em Brasília, há muito tempo que eu não vejo no estádio um jogo do meu time. Então tem essa questão da novidade. Tudo bem, 7 jogos, daqui a pouco já vai parar de ser novidade. Mas se o Flamengo conseguir nessas primeiras partidas bons resultados, a torcida realmente vai dar essa abraçada, vai dar aquela liga e vai apoiar o Flamengo nos 7 jogos e vai lotar o estádio nos 7 jogos. O Flamengo jogando num bom estádio, se acostumando a jogar ali, e pode ser até um fator positivo para o Flamengo em termos de resultado. Falando em bom estádio, por enquanto o pessoal fala muito em legado. O Vlad quer falar um pouquinho sobre isso? Não, eu acho que ele tocou num ponto muito importante, né? O estádio também é a atração, gente. Nesse momento, a gente tem algumas cidades-sede, né? E muito pouca gente teve a oportunidade de estar nos estádios porque não tinha ingresso para vender para os jogos da seleção brasileira, né? Quem pôde ir ao primeiro jogo do Flamengo lá, conseguiu, né? Eu, por exemplo, estava com as malas prontas já para fazer
a minha estreia no Mané Garrincha e não pude, os ingressos esgotaram. Então, tripézão, segundo uma a gente, poxa, eu acho, viu, que a sua impressão está corretíssima e o estádio é uma atração nesse momento. Tem muito brasileiro, não é só flamenguista, não, né, que quer ir aos estádios, quer conhecer os estádios e não teve a oportunidade de ver os estádios na Copa das Confederações. Então, os times que puderem tirar proveito disso, não só o Flamengo, em outros estádios das cidades sedes, vão se beneficiar financeiramente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque os estádios são obras de arte, gente. E, inclusive, aqui no Maracanã também, acredito eu, que quando voltarem os clubes a de fato jogarem lá, vai ter essa procura. Porque a maioria do pessoal que veio, principalmente a final da Copa das Confederações, não era carioca. Inclusive, a FIFA divulgou dados. Eu tive na final da Copa das Confederações e era um show de sotaque. Tinha gente de todo lugar do Brasil, todas as bandeiras, muitas camisas de times diferentes, Sport, Santa Cruz, Náutico, Coritiba, Atlético Paranaense, times menores até, Criciúma, muita gente mesmo de outros estádios que vieram aproveitar uma viagem ao Rio de Janeiro, né, ver a seleção brasileira e de cara conhecer o Maracanã. Realmente o Maracanã foi uma atração a mais e vai ser uma atração a mais quando voltar aqui para o público doméstico. Com certeza o Carioca está com muita vontade de conhecer esse novo Maracanã. E complementando isso, João, até o que o Vlad falou, Botafogo e Fluminense vão jogar em Pernambuco, na Arena Pernambuco, que é um novo estádio, vai dar renda para os dois clubes, vão dividir a renda. O Botafogo preferiu sair do Rio de Janeiro, atuar num estádio novo, onde ele tem tudo para encher o estádio, que é a novidade. O povo local pode não torcer para Botafogo e Fluminense, mas é novidade, tá tendo um clássico lá, de dois times tradicionais do Brasil, vão encher o estádio. E aí, dá recurso para os times e evita que tenha que ficar jogando em Volta Redonda. O clássico perde a qualidade, não tem interesse do público, o gramado ruim, enfim. Para os clubes acaba sendo bom, rentavelmente falando, né, em termos de renda e em termos de jogar no estádio melhor. Acaba sendo ruim para os torcedores cariocas, que a gente sente falta de ver os nossos times jogando aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa ir nos estádios. Mas para os clubes é uma ótima saída em termos de renda, em termos de jogar em estádios melhores, estádios novos e modernos. Enfim, para as torcidas de outros estados também, de ter oportunidade de acompanhar os times que eles torcem, mas muitas vezes eles não têm condição de vir para o Rio de Janeiro acompanhar, enfim. Então, acho que é uma saída muito boa, pelo menos por enquanto, até sair esse acordo do Maracanã, os times cariocas jogarem em outras praças e nesses estádios novos. Inclusive lá em Recife, Pernambuco, está rolando uma polêmica, o pessoal, os torcedores de esporte, Náutico, Santa Cruz, os times grandes lá de Recife, que é a capital do Nordeste que mais tem opções, né, para você torcer, são clubes grandes. Muita gente está reclamando, até uma tentativa de boicote, acho que não vai acontecer porque vai ter público, até pelo esse detalhe que você falou, tem gente que está interessada em conhecer o estádio novo lá em Pernambuco. Eu acho que vai ter a demanda sim, mas a Arena Pernambuco já se torna uma dúvida em relação a esses estádios novos. De repente não vai ser de novo uma opção, já que a gente tem Fonte Nova, Mané Garrincha, Castelão, outras praças pelo Brasil afora, que não tem essa restrição que me parece tem em Pernambuco. Há muito tempo já isso, os clubes cariocas vão jogar lá e tem aquela faixa, vamos torcer pelos times locais, o que eu acho uma bobagem, mas enfim. E falando sobre isso, eu tive a oportunidade em Recife ano passado, eu pude acompanhar como as torcidas são fanáticas. A rivalidade lá é muito grande, Santa Cruz, Sport, Náutico, enfim. Eu fui um final de semana que estava tendo Sport São Paulo na Ilha do Retiro, tudo parado, a torcida ainda em peso para a Ilha do Retiro acompanhar o esporte. Então são três times que podem não ser tão grandes em termos de tradição, em termos de conquista, como os times dos grandes centros, mas são times que têm grandes e apaixonadas torcidas e tem uma rivalidade muito grande lá. E são três, né? Náutico, Santa Cruz e Sport, como você bem disse. Sim. Então é complicado ver clubes de fora dali usando o estádio que foi feito, teoricamente, times de lá. Esse ciúme lá, realmente, em relação aos clubes de fora. Só para, então, incrementar esse assunto estádio, legado de Copa, essa coisa toda, a gente, o Leonardo Baran traz uma matéria com o Ricardo Tradi, que é diretor de operações dos estádios do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo, fazendo um balanço sobre a Copa das Confederações, o que tem que melhorar, os pontos positivos, já pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Então, o Ricardo Tradi falando aí ao Leonardo Baran sobre os estádios da Copa do Mundo.